Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Leandro Stoliar e vou te acompanhar nesse episódio. O Ministério da Saúde confirmou 2 mortes por febre oropouche no Brasil. As vítimas eram 2 mulheres de 21 e 24 anos que viviam na Bahia. Ainda é investigado o caso de um homem que morreu no Paraná. De acordo com o Ministério, as 2 mortes no Brasil podem ter sido as primeiras provocadas pela doença no mundo. Desde janeiro, o Brasil teve mais de 7 mil casos de febre oropouche, um número quase 800% maior que o registrado nos 12 meses de 2023. 20 estados informaram casos da doença. O Amazonas, com 3.224 casos, teve o maior número. Em seguida vem Rondônia, com 1.709 casos, e os outros estados na sequência. A doença é transmitida por mosquitos e macacos. Bichos preguiça são os principais hospedeiros. O que é a febre oropouche? Quais são os principais sintomas? E como os casos graves devem ser investigados? Há um tratamento específico para a doença? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com o médico infectologista Emerson Luiz. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Perfeito, e quem nos acompanha nesse episódio é a repórter da Record em Salvador, Iula Braga. Iula, as 2 primeiras vítimas fatais da doença tinham em torno de 20 anos e não tinham outras doenças? Seja bem-vindo. Obrigada, oi Leandro, olá doutor Emerson, exatamente Leandro, uma delas de 24 anos morreu no dia 27 de março na cidade de Valença, aqui na Bahia. A outra de 21 anos morreu na cidade baiana de Camamu, em 10 de maio. E só agora foi possível confirmar a febre oropouche, como as causas dessas mortes. Doutor, se essas são realmente as primeiras mortes pela doença no mundo, isso deve mudar a forma com que a febre oropouche é tratada pela saúde pública? Com certeza. É uma arbovirose, é transmitida pelos mosquitos, principalmente o mosquito palha, mas a letalidade não era nem relatada na literatura médica. Então, quando surgem 2 casos que evoluem com óbito, com certeza vários valores, vários conceitos devem ser reavaliados e a doença ela tem que ser um foco de atenção, de estudo. Ela não pode continuar a ser negligenciada, como foi nas últimas décadas. Doutor, vamos explicar para quem está nos ouvindo. A febre oropouche é a doença, é o nome da doença. Mas o vírus que provoca a febre já tem nome também, assim como o da Covid, né? A literatura médica chama de Orov, né? Orov, que é o vírus que causa a febre do oropouche. O Ministério da Saúde disponibilizou novos testes diagnósticos a partir do ano passado para toda a rede pública de saúde. Esse pode ser um motivo da explosão no número de casos da doença esse ano? Com certeza. Quando os profissionais de saúde, a população, têm acesso a um método diagnóstico que pode indicar uma doença que até o momento não era diagnosticada, isso vai mudar. Se tem um caso somente relatado e passa a ter 2, aumentou 100%. Então, esse aumento, ele é sentido. E isso vai influenciar, certamente, nas pesquisas, nos estudos e no tratamento, que tem que evoluir. Já houve registros da doença em mais de 20 estados, mas a grande concentração de casos é no Amazonas e em Rondônia. Tem algum motivo específico? Essa doença ela tem 2 ciclos, um ciclo silvestre e um ciclo urbano. No ciclo silvestre estão vários mamíferos que são relacionados, tendo o macaco, o bicho preguiça, não que eles transmitam, eles fazem parte desse ciclo. Quando o homem adentra na floresta e tem contato com o vírus, é picado pelo mosquito que está portando o vírus, e ele volta para a cidade, tem início ao ciclo urbano da doença, quando é transmitido pelo mosquito, que pode ser até mesmo o pernilongo ou mesmo o mosquito pólvora, que é bem numeroso lá na região norte, na região amazônica. Agora, doutor, o fato dos principais hospedeiros do transmissor da doença serem macacos e bichos preguiça reduz a possibilidade de registros de casos em áreas mais urbanizadas e em grandes metrópoles, por exemplo? Isso não reduz o risco, justamente porque é uma doença que ela está em adaptação, em constante adaptação. Por exemplo, nada indica que o Aedes aegypti transmita essa doença. Mas será que pode ocorrer uma mutação? Será que pode ocorrer uma mudança desse ambiente, uma mudança epidemiológica e passar a transmitir? Isso nós não sabemos. Então é uma doença que tem sim
prestar atenção, porque ela pode entrar no ciclo urbano e pode até mesmo se perder o controle e se caracterizar por uma epidemia futuramente. Doutor, eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte: o senhor falou que a doença é transmitida por picada de mosquito. É a mesma situação que acontece na dengue? O senhor falou aí que o Aedes aegypti não necessariamente transmite a doença, mas o mosquito que transmite, ele age da mesma maneira que o mosquito Aedes aegypti? Ele pica uma pessoa contaminada e transmite para outra pessoa? Ou é uma situação diferente dessa? A situação é a mesma. Naturalmente que esses mosquitos têm hábitos diferentes. O Aedes aegypti, ele tem uma atividade durante o dia. O pernilongo, o culex, que é um relacionado à doença, ao vírus ao Orov, ele tem uma atuação noturna, mas ele tem que picar uma pessoa que está com o vírus, que está em viremia, que a doença está em atividade para contaminar infectar esse mosquito, e ele vai em outra pessoa e vai transmitir para outra pessoa. Então, esse ciclo se fecha quando ele tem contato com uma pessoa que tem o vírus e acaba passando para outra. Doutor, ainda nessa comparação aí com dengue, chikungunya, se os sintomas da febre, do oropouche e as formas de transmissão acabam sendo parecidas, como a gente já trouxe aqui, né, como a dengue e a chikungunya, podem ser confundidos esses sintomas? Como é que se pode fazer um diagnóstico correto? Certamente, isso a gente chama na medicina de diagnóstico diferencial. Qual é a doença que está causando, qual é o agente etiológico que está causando aquele quadro. Então, os exames, eles são específicos, eles vão ajudar nessa investigação. Então, hoje o oropouche, ele tem exames sorológicos, tem o RT-PCR, o Ministério da Saúde está investindo para investigar, mas hoje a vigilância epidemiológica investiga os casos que evoluem com gravidade. Com certeza, tem muita diferença, as medidas de controle elas vão mudar um pouco, então é importante sim eu ter esse diagnóstico. Doutor, já foram mais de 7 mil casos de febre oropouche no Brasil, é um número grande, mas no caso da dengue, por exemplo, já são mais de 2,5 milhões de casos no Brasil esse ano. A febre oropouche já merece a mesma atenção que dengue, zika, chikungunya, especialmente depois dessas 2 mortes? Com certeza merece mais atenção. Ela foi talvez subestimada como uma doença ou mesmo negligenciada justamente porque não se falava em letalidade, não se falava em transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê quando ela está grávida, e coisas que hoje estão sendo investigadas e que tem que mudar realmente a forma e as políticas de saúde pública para enfrentar essa doença. E com relação, então, ao tratamento, doutor, existe algum específico para a doença ou se resume em aliviar os sintomas para o paciente? Não existe um remédio, uma droga que vá eliminar o vírus ou tratar o vírus. Todo tratamento se baseia nos sintomas, no tratamento de suporte clínico e tratar os sintomas. E isso tende a mudar com investimento, com pesquisas. É necessário, nesse momento, uma aproximação da academia, dos estudos, do mundo científico junto do que está acontecendo, maiores investimentos em pesquisa para a gente tentar descobrir, quem sabe, vacinas futuramente, drogas que venham a tratar. Mas, por enquanto, o tratamento ele é clínico, é de suporte e com medicamentos sintomáticos. Enquanto a gente não chega, então, a esse ideal desses estudos, os profissionais de saúde, eles precisam, né, por agora, seguir algum protocolo específico para o tratamento dos casos graves dessa doença? O Ministério da Saúde já emitiu uma nota técnica para orientar os profissionais de saúde e o tratamento todo se baseia ainda em tratar os sintomas e o quadro clínico. Existem algumas complicações que podem ocorrer, principalmente no sistema nervoso central, que é uma meningite, uma meningoencefalite, mas são pacientes que têm imunidade, que pode ter algum problema na imunidade. Mas, com certeza, essa padronização e essa orientação dos médicos e da população, o momento é agora para se atualizar em relação a esse conhecimento para a gente poder enfrentar melhor essa ameaça. Doutor, quais são os principais sintomas da febre oropouche? É uma doença febril aguda, que começa com uma febre alta, dor de cabeça, pode dar aquela famosa dor atrás dos olhos, dor no corpo, podem aparecer manchas no corpo, dor nas articulações, dor muscular. Ela é uma doença que é considerada autolimitada até o momento. Ela não tinha essa evolução para o óbito, mas ela dura de 2 a 7 dias. E o período de incubação,
Quando uma pessoa é picada pelo mosquito, até começar os sintomas, é de 3 a 8 dias. A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico informando de casos em investigação no Brasil de possível transmissão do vírus Oropouche da mãe para o bebê durante a gestação. A recomendação é para que os países fiquem alertas a casos semelhantes. Essa é uma nova preocupação, doutor? Essa é uma nova preocupação. A literatura médica, aquela mais antiga, não é muito antiga, há pouco tempo já dizia que não tinha risco de transmissão da mãe para o bebê na barriga, que é a transmissão vertical. E nem se levantava essa hipótese. Hoje nós temos 6 casos sendo investigados, 2 que evoluíram com óbito, tem microcefalia sendo investigada, má formação, mas ainda não fechou o diagnóstico como uma causa direta, o OROV. Mas com certeza é um estudo que nos dá um alerta que toda grávida, toda gestante, ela deve evitar aquele ambiente, aquela região que está tendo disseminação da doença, deve usar o repelente, usar roupas compridas. Doutor, diante de tudo isso que a gente tem trazido aqui, desses números preocupantes, dessas 2 mortes registradas e já confirmadas aqui na Bahia, eu queria que o doutor dissesse quais são os principais desafios enfrentados pelas autoridades de saúde na detecção e controle da febre do Oropouche nos estados, principalmente na região norte do Brasil, que a gente viu que tem mais casos. Certamente o mosquito transmissor, ele tem que ser controlado, tem que se entender qual é o ciclo dele, como ele se propaga. Assim como em outras regiões, como a região sudeste, nós vemos frequentemente aquele carro fumacê fazendo um combate direto, além das campanhas educacionais para a população não deixar objetos que acumulem água e tudo mais. Isso tem que ser feito voltado para a população que está exposta, para evitar aquele horário em que o mosquito tem mais atividade, geralmente é no pôr do sol ou no nascer do sol, utilizar realmente mangas compridas. O povo a população tem que ter acesso ao repelente. Todas essas medidas educativas realmente são desafiadoras e é uma política de saúde pública que tem que ensinar e educar a população, os profissionais de saúde, todos envolvidos para enfrentar, porque é uma ameaça que está surgindo. Doutor, existe a possibilidade de um surto no país? Estamos correndo o risco de enfrentar uma epidemia de febre Oropouche? A manifestação da febre Oropouche sempre foi por surtos, principalmente na região norte. Se nós olharmos agora que ele está em mais de 20 estados, com um número crescente, é um grande risco de ter uma epidemia. Mas provavelmente não será uma epidemia como a da dengue. Isso tudo depende das autoridades definirem também quando uma epidemia foi decretada ou não. Mas, com certeza, é uma situação de alerta, é uma situação que pode ter um risco, sim, de disseminação maior desse vírus. Doutor, com relação ao risco de automedicação, né? Já que a gente comparou muito com a dengue, a gente sabe que tem remédios que são muito perigosos e que podem, né, trazer consequências graves. Se a gente tem aí como principal sintoma febre persistente, alta, a gente acaba, né, ali no automático se automedicando. Então, precisa a gente trazer esse alerta. O senhor concorda? Certamente. Além dos cuidados gerais de hidratação, ir para o médico, procurar atendimento quando tiver os primeiros sintomas para tentar fechar esse diagnóstico, evitar a automedicação. O ácido acetil salicílico ele tem que ser evitado porque pode ser dengue também. E é uma doença que está surgindo agora, a gente está aprendendo com ela, e isso nós vamos evoluir muito. Então, essa questão da automedicação pode evitar muitas complicações que agora ainda são desconhecidas. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico infectologista Emerson Luiz. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no 15 Minutos. É uma satisfação e estou sempre à disposição para orientar a população e temos que realmente ficar sempre alertas que essas doenças elas podem seguir um caminho de controle ou podem acabar causando mais danos para a população. Agradeço também a presença da repórter da Record em Salvador, Iula Braga. Iula, valeu, hein? Eu que agradeço participar desse bate-papo bem enriquecedor. Obrigada. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira
e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!